três elementos da ditadura democrática: as classes, as tarefas e o mecanismo político. A diferença entre o meu ponto de vista permanente e o de Lenin consistia na oposição entre a palavra de ordem de ditadura do proletariado, apoiada pelos camponeses, e a de ditadura democrática do proletariado e dos camponeses. Não se discutiu sobre a possibilidade de saltar por cima da etapa democrático-burguesa, ou sobre a necessidade de união dos operários e dos camponeses. A discussão girou em torno do mecanismo político da colaboração do proletariado e dos camponeses na Revolução Democrática. Com muita presunção, para não dizer leviandade, diz Radek que só os que não refletiram sobre a complexidade do método marxista e leninista é que podiam colocar a questão da ditadura democrática, simples expressão política e fórmula partidária, quando Lenin teria reduzido todo o problema à colaboração das duas classes, com o fim de realizar tarefas históricas objetivas. Não, não é assim. Se fizermos abstração do fator subjetivo, a revolução, os partidos e seus programas, a forma política e organizativa da colaboração do proletariado e dos camponeses, todas as divergências entre mim e Lenin, que representávamos duas manifestações da tendência revolucionária, terão desaparecido, mas desaparecerão também, o que é muito mais grave, as existentes entre o bolchevismo e o menchevismo, e afinal, qualquer diferença entre a Revolução Russa de 1905 e as revoluções de 1848, ou mesmo a de 1789, na medida em que se pode falar de proletariado com referência a esta última. Todas as revoluções burguesas se basearam na colaboração das massas oprimidas das cidades e das zonas agrárias. Foi o que lhes deu um caráter mais ou menos nacional ou popular. Teórica e politicamente, não discutíamos o fato da colaboração dos operários e dos camponeses, e sim o programa dessa colaboração, as formas dos partidos e os seus métodos políticos. Nas revoluções passadas, os operários e os camponeses colaboraram sob a direção e a égide da burguesia liberal ou de sua fração democrática e pequeno-burguesa. A Internacional Comunista repetiu a experiência das revoluções passadas numa situação histórica fundamentalmente nova, tendo empregado toda a sua energia em submeter os operários e camponeses chineses à direção do nacional liberal Chiang Kai-shek e, em seguida, ao democrata Wang Qinwei. Lenin colocou a questão de uma união dos operários e dos camponeses irredutivelmente hostil à burguesia liberal. Tal aliança nunca existira na história. Tratava-se de uma experiência nova, por seus métodos, de colaboração das classes oprimidas das cidades e das zonas rurais. Assim é que se colocava de novo todo o problema das formas políticas dessa colaboração. Radek simplesmente não percebeu isso. Eis porque nos faz voltar atrás, a uma vazia abstração teórica, afastada não só da fórmula da revolução permanente, como também da ditadura democrática de Lenin. É certo que durante longos anos, Lenin se recusava a decidir previamente qual seria a organização política do partido e do Estado sob a ditadura do proletariado e dos camponeses. Embora pusesse em primeiro plano a colaboração dessas duas classes, em oposição à ideia de aliança com a burguesia liberal. Lenin dizia que da situação objetiva decorre necessariamente, em determinada etapa histórica, a união da classe operária e do campesinato, destinada a realizar as tarefas da Revolução Democrática. Poderá e terá o campesinato tempo suficiente para constituir um partido independente? Formará esse partido a maioria ou a minoria no governo da ditadura? Qual será o peso dos representantes do proletariado no governo? Todas essas questões não poderiam ser resolvidas a priori. Experiência nolo mostrará. Na medida em que deixava suspensa a questão do mecanismo político da união dos operários e dos camponeses, a fórmula da ditadura democrática continuava a ser, embora sem se tornar uma vazia abstração de Radek, uma fórmula algébrica que permitia a previsão de futuras interpretações políticas muito diversas. O próprio Lenin estava longe de pensar que a questão estivesse esgotada pela determinação da base de classe da ditadura e dos seus objetivos históricos. Lenin compreendia muito bem e nos fez compreender a todos a importância do fator subjetivo, os fins, o método refletido, o partido.
Consequentemente, quando comentava sua palavra de ordem, não renunciava a uma solução hipotética da questão. Que formas políticas poderiam assumir essa aliança original dos operários com os camponeses, que seria a primeira do gênero na história? A atitude de Lenin em face do problema não foi sempre a mesma. É menester considerar seu pensamento do ponto de vista histórico e não do ponto de vista dogmático. Lenin não foi buscar as tábuas da lei no Monte Sinai, mas forjou suas ideias e palavras de ordem na forja da luta de classes, adaptando-as à realidade, concretizando-as e precisando-as, dando-lhes conteúdos diversos nos diferentes períodos. No entanto, Radek não estudou esse lado da questão, que adquiriu em seguida um caráter decisivo, pondo o Partido Bolchevique no começo de 1917 à ameaça de cisão. Passou simplesmente por ela, sem a perceber. É um fato que, em determinadas etapas históricas, Lenin considerou de maneiras diversas a forma política possível da união dos dois classes no partido e no governo, abstendo-se de estorvar o bolchevismo com essas interpretações hipotéticas. Qual foi o motivo dessa prudência? Foi o fato de essa fórmula conter um elemento que, embora de importância enorme, era muito vago quanto ao seu conteúdo político, o campesinato. Citarei apenas alguns exemplos da interpretação leninista da ditadura democrática. Notemos, por passagem, que seria necessário uma obra especial para apresentar um quadro geral da evolução do pensamento de Lenin. No mês de março de 1905, querendo demonstrar que o proletariado e o campesinato deviam constituir a base da ditadura democrática e revolucionária, Lenin escreve que esse caráter da base social da ditadura democrática e revolucionária, que consideramos possível e desejável, exercerá, sem dúvida, influência sobre a composição do governo revolucionário e determinará, inevitavelmente, a participação e até a predominância nesse governo de representantes mais diversos da democracia revolucionária. Obras completas, volume 6 da edição russa, página 132. Com essas palavras, Lenin não só se refere à base de classe da ditadura, mas também traça seus contornos governamentais, prevendo a predominância eventual da democracia pequeno-burguesa no futuro governo. Em 1907, escreve: "A revolução agrária de que falais, senhores, deve se tornar para triunfar o poder central de Estado." Volume 9, página 539. Essa fórmula vai até mais longe. Poderia-se interpretá-la no sentido de que o poder revolucionário devesse se concentrar diretamente nas mãos do campesinato, mas interpretada mais amplamente, na série de eventos, essa mesma fórmula poderia ser aplicada também à Revolução de Outubro, que levou o proletariado ao poder como agente da Revolução Camponesa. Tal é a amplitude das interpretações possíveis da fórmula de ditadura do proletariado e dos camponeses. É lícito admitir que até certo momento o caráter algébrico tenha sido seu lado forte, mas ao mesmo tempo foi seu ponto fraco, cujos danos tão claramente se manifestaram entre nós depois de fevereiro de 1917 e nos custaram mais tarde a catástrofe na China. Em julho de 1905, escreve ainda Lenin: "Ninguém fala da tomada do poder pelo partido, mas somente de sua participação na revolução, de sua participação dirigente, se for possível." Volume 6, página 278. Em dezembro de 1906, Lenin achou oportuno solidarizar-se com Kautsky na questão da conquista do poder pelo partido. Kautsky não só considera muito provável que o Partido Social Democrata alcance a vitória no curso da Revolução, como declara que os sociais-democratas têm o dever de inspirar em seus partidários a certeza da vitória, pois não se pode lutar com bom êxito quando de antemão se renuncia a vencer. Volume 8, página 58. A distância que separa essas duas interpretações feitas pelo próprio Lenin não é menor que a existente entre suas fórmulas e as minhas, como demonstraremos mais adiante. Limitamo-nos aqui a perguntar: que significam todas essas contradições de Lenin? Refletem sempre a grande incógnita da fórmula política da revolução, o campesinato. Não era à toa que os radicais russos chamavam o campesino de esfinte da história russa. O problema da natureza da ditadura revolucionária, queira ou não Radek, está indissoluvelmente ligado à possibilidade de formar um partido revolucionário campesino,
hostil à burguesia liberal e independente do proletariado. É fácil perceber a importância capital dessa questão. Se o campesinato fosse capaz de formar um partido independente na época da democracia revolucionária, a ditadura democrática seria realizável no sentido mais direto e mais espontâneo, e nesse caso, a questão da participação da minoria proletária no governo revolucionário teria, apesar de toda a sua importância, um valor acessório e secundário. A coisa se apresenta, porém, de modo inteiramente diverso quando se presume que o campesinato, por força de sua situação intermediária e de sua composição heterogênea, não pode criar um partido independente, nem seguir uma política independente, por ser forçado, em período revolucionário, a escolher entre a política da burguesia e a do proletariado. Só uma tal avaliação da natureza política do campesinato podia abrir diante de nós a perspectiva de uma ditadura do proletariado surgindo diretamente da Revolução Democrática. É claro que nada disso significa a ignorância, a negação ou a subestimação dos campesinos. Nem mesmo se poderia falar de ditadura proletária na Rússia se a questão agrária não tivesse tido importância decisiva para toda a vida social e se a Revolução Campesina não tivesse adquirido tanta profundeza e um alcance tão gigantesco. Mas o fato de a Revolução Agrária ter criado condições favoráveis à ditadura do proletariado foi determinado pela incapacidade de os campesinos resolverem seu problema histórico com suas próprias forças e sob sua própria direção. Nos países burgueses modernos que, embora atrasados, já entraram no período da indústria capitalista e estão ligados entre si pelas estradas de ferro e pelo telégrafo, e com isso nos referimos tanto à Rússia quanto à China e à Índia, o campesinato ainda é menos capaz de desempenhar um papel político dirigente ou mesmo independente do que na época das antigas revoluções burguesas. O fato de eu ter sempre insistido nesse pensamento, que constitui um dos pontos essenciais da teoria da revolução permanente, serviu de pretexto, aliás de todo insuficiente e fundamentalmente errado, de me acusarem de ter subestimado os campesinos. Qual foi a opinião de Lenin acerca de um partido campesino? A resposta a essa pergunta exigiria uma exposição da evolução das ideias de Lenin sobre a Revolução Russa de 1907 a 1917. Limitamo-nos aqui a duas citações. Escreve Lenin em 1907. É possível que as dificuldades objetivas para a unidade política da pequena burguesia impeçam a formação de um partido dessa natureza, deixando a democracia campesina, por muito tempo ainda, no seu atual estado de massa Trudovik, amorfa, informe e gelatinosa. Volume 11, parte 1, página 230. Em 1909, Lenin já se pronuncia de outra forma sobre o mesmo assunto. Não há dúvida alguma que a revolução, uma vez chegada a esse alto grau de desenvolvimento que a ditadura revolucionária, pode criar um partido campesino mais bem constituído e mais forte. Raciocinar de outro modo significa supor que certos órgãos importantes do homem possam continuar infantis quanto ao seu volume, à sua forma e ao seu grau de desenvolvimento. Essa suposição se confirmou? Não. Foi ela, porém, que levou Lenin a dar uma resposta algébrica à questão do poder revolucionário antes da época de sua completa verificação histórica. Lenin, naturalmente, nunca pôs sua fórmula hipotética acima da realidade. O essencial em sua vida era a luta por uma política independente do Partido do Proletariado. Isso não obstou que os infelizes epígonos, em seu afã de criar um partido campesino, chegassem a submeter os operários chineses ao Kuomintang, a estrangular o comunismo na Índia em nome do Partido Operário e Campesino, a criar a perigosa ficção da Internacional Campesina, a carnavalesca Liga Anti-Imperialista, etc. O pensamento oficial de hoje não se dá ao trabalho de examinar as contradições de Lenin acima mencionadas, que são ora externas, ora factícias, mas derivando sempre do fundo do problema. Desde que nos presentearam com essa nova espécie de professores vermelhos, apenas diferentes dos antigos professores reacionários, não por uma espinha dorsal menos flexível, mas por uma ignorância mais profunda, Lenin vem sendo pintado à maneira de um professor, isento de contradições que só provavam a dinâmica de seu pensamento, enquanto se enrolam citações estandartizadas em várias bobinas e se põe em circulação uma ou outra série conforme as necessidades do momento.
É preciso nunca esquecer que os problemas da Revolução se apresentaram num país politicamente virgem, depois de uma grande pausa histórica, depois de um longo período de reação na Europa e no mundo inteiro. E essa é a razão por que tinham tantos elementos desconhecidos. Com sua fórmula de ditadura democrática do operário e do campesino, Lenin expressou a peculiaridade das condições sociais na Rússia. Interpretou essa fórmula de diferentes maneiras, mas sem abandoná-la antes de ter avaliado por completo o caráter particular das condições da Revolução Russa. E em que consiste essa peculiaridade? O papel gigantesco do problema agrário e do campesino, constituindo o fundamento de todos os outros problemas, os numerosos intelectuais surgidos do campesinato ou com ele simpatizando e tendo as mesmas opiniões dos nadorniques, as tradições anticapitalistas e a têmpera revolucionária, tudo isso combinando-se, significa que se existisse alguma parte um partido campesino anti-burguês e revolucionário, essa seria precisamente primeiro e tudo a Rússia. Com efeito, foram feitas na Rússia todas as tentativas de ordem parlamentar, ilegal ou semi-legal, para criar um partido camponês ou operário camponês, diferente do Partido Liberal e do Partido Proletário. Assim é que tivemos o Narodnaya Valia, o Zembliya Volia, o Cherny Perediel, o populismo legal, os socialistas revolucionários, os socialistas populares, os Trudoviki, os socialistas revolucionários de esquerda, etc., etc. Durante 50 anos, existiu na Rússia uma espécie de laboratório gigantesco para a produção de um partido camponês anticapitalista, com uma posição independente em relação ao Partido do Proletariado. Como se sabe, a experiência do Partido Socialista Revolucionário assumiu proporções muito grandes. Em 1917, esse partido tornou-se por um certo tempo o da maioria esmagadora dos camponeses. Mas quais foram os resultados? Esse partido aproveitou-se da situação para entregar o campesinato, de mãos e pés atados, à burguesia liberal. Os socialistas revolucionários uniram-se aos imperialistas da Entente e tomaram parte na luta armada contra o proletariado russo. Essa experiência verdadeiramente clássica prova que os partidos pequeno-burgueses de base camponesa podem ainda ter uma aparência de política independente num período de calmaria histórica, quando só se inscrevem na ordem do dia questões secundárias, mas logo que a crise revolucionária da sociedade põe em primeiro plano os problemas fundamentais da propriedade, o partido camponês pequeno-burguês se converte automaticamente numa arma da burguesia contra o proletariado. Se examinassem as minhas antigas divergências com Lenin à luz de uma justa perspectiva histórica, e não através de citações destacadas à vontade e ao acaso, seria muito fácil compreender qual era, pelo menos para mim, o ponto principal da discussão. Não se tratava então de saber se a Rússia estava realmente em face de tarefas democráticas que exigiam métodos revolucionários para sua realização, ou se a aliança dos camponeses com o proletariado era indispensável para esse fim. Tratava-se de definir que forma política de partido e de Estado poderia tomar a colaboração revolucionária do proletariado e do campesinato, e que consequências adviriam para a revolução. Só falo, naturalmente, das minhas posições. Quanto às posições outrora ocupadas por Bukharin e Radek nessa discussão, que eles próprios tratem de explicar-se. Façamos um confronto para mostrar quanto a fórmula da Revolução Permanente se achava próxima de Lenin. No verão de 1905, muito antes da greve geral de outubro e da insurreição de Moscou em dezembro, escrevia eu no prefácio aos discursos de Lassalle. É mais do que evidente que o proletariado cumpre sua missão apoiando-se, como o fez outrora a burguesia, no campesinato e na pequena burguesia. O proletariado dirige o campo, incorpora-o no movimento, interessa-o no bom êxito de seus planos, mas é sempre ele o chefe. Não é a ditadura do proletariado e dos camponeses, e sim a ditadura do proletariado apoiado nos camponeses. Lev Trotsky, 1905, página 230. Comparem-se agora a essas palavras escritas em 1905 e citadas em meu artigo polaco de 1909,
com as de Lenin, escritas também em 1909, imediatamente após a conferência do partido, que por influência de Rosa Luxemburgo, substituiu a antiga fórmula bolchevique pela de ditadura do proletariado apoiado nos camponeses. Respondendo aos mencheviques que falavam numa mudança radical de suas posições, Lenin diz: a fórmula escolhida pelos bolcheviques é esta: o proletariado conduzindo atrás de si os camponeses. Não é evidente que o pensamento de todas essas fórmulas continua a ser o mesmo? Que ela traduz precisamente a ditadura do proletariado e dos camponeses? Que a fórmula, o proletariado apoiado nos camponeses, continua inteiramente nos quadros da mesma ditadura do proletariado e dos camponeses? Volume 11, parte 1, páginas 219 e 224. Aqui Lenin interpreta sua fórmula algébrica de um modo que exclui a ideia de um partido camponês independente e do seu papel predominante no governo revolucionário. O proletariado conduz os camponeses, o proletariado apoia-se nos camponeses, e, portanto, o poder revolucionário concentra-se nas mãos do partido proletário. E era justamente nisso que consistia o ponto essencial da teoria da revolução permanente. Tudo o que se pode dizer hoje, depois da verificação histórica sobre as antigas divergências a respeito da ditadura, é que, enquanto Lenin, partindo sempre do papel diretivo do proletariado, insistia sobre a necessidade da colaboração revolucionária e democrática dos operários e dos camponeses, ensinando-nos a todos esta verdade, eu, partindo sempre dessa colaboração, insistia sobre a necessidade da direção proletária tanto no bloco das duas classes, quanto no governo chamado a pôr-se à frente desse bloco. Eis tudo. Não se pode achar outra diferença. Tomemos duas citações referentes ao que se disse mais acima. Uma, tirada do balanço e perspectivas, tendo servido a Stalin e a Zinoviev para provar a oposição entre minhas opiniões e as de Lenin, e outra de um artigo polêmico de Lenin contra mim, dela se tendo servido Radek para os mesmos fins. Eis a primeira citação. A participação do proletariado no governo é objetivamente mais provável e mais admissível do ponto de vista de princípio, mas desde que essa participação seja dominante e dirigente. É claro que se pode chamar esse governo de ditadura do proletariado e dos camponeses, ditadura do proletariado, dos camponeses e dos intelectuais, ou finalmente governo de coalizão da classe operária e da pequena burguesia. Mas continua de pé a pergunta: a quem pertencerá a hegemonia dentro do próprio governo e, portanto, no país? O simples fato de falarmos de um governo operário nos leva a responder que essa hegemonia pertencerá à classe operária. Nossa Revolução, 1906, página 250. Zinoviev fez grande barulho em 1925 por eu ter posto em pé de igualdade, em 1905, os camponeses e os intelectuais. Foi só o que ele soube ler nessas linhas. Ora, mencionei os intelectuais porque as condições da época o exigiam, desempenhando os intelectuais um papel político inteiramente diverso do atual. Só as organizações de intelectuais falavam em nome do campesinato. Os socialistas revolucionários baseavam oficialmente o seu partido na trindade: proletariado, camponeses e intelectuais. Os mencheviques, para usar aqui de minhas expressões de 1905, agarravam pelo casaco todo o intelectual radical para mostrar o florescimento da democracia burguesa. Já naquela época, formulava eu, centenas de vezes, a minha opinião sobre a impotência dos intelectuais como grupo social independente e sobre a importância decisiva do campesinato revolucionário. Não se trata aqui de uma frase polêmica isolada, que não tenho, além disso, nenhum interesse em defender. A citação significa, no fundo, que aceitei inteiramente o conteúdo dado por Lenin à ditadura democrática e que apenas reclamava uma definição mais exata do seu mecanismo político, isto é, a exclusão de qualquer coligação em que o proletariado não passasse de um refém da maioria pequeno-burguesa. Examinemos agora o artigo de Lenin de 1916, o qual, como observa o próprio Radek, era formalmente dirigido contra Trotsky, mas na realidade contra Bukharin, Piatakov, o autor destas linhas, isto é, Radek, e outros camaradas.
Essa preciosa confissão confirma perfeitamente a impressão que eu tinha outrora de que Lenin endereçava sua polêmica a um destinatário fictício e imaginário, pois, como vou demonstrar, nada tinha a ver comigo. O artigo contém, em 2 linhas, a mesma acusação de ter negado os camponeses, da qual os epígonos e seus sequazes se serviram mais tarde como principal argumento contra mim. No entanto, como diz Radek, o verdadeiro eixo do artigo consiste no seguinte: Trotsky não viu, diz Lenin, reportando-se às minhas próprias palavras, que se o proletariado conseguisse arrastar as massas camponesas não proletarianas, a confiscação das terras dos grandes proprietários fundiários e a derrocada da monarquia, etc., isso significaria o coroamento da Revolução Nacional e Burguesa na Rússia e a ditadura revolucionária e democrática do proletariado e dos camponeses. Lenin, volume 13, página 214. É certo que Lenin enviou sua censura de negar os camponeses a um falso endereço. Na realidade, visava Bukharin e Radek, que de fato queriam saltar por cima da etapa democrática da Revolução. Isso está confirmado por tudo o que se disse mais acima, assim como pelas palavras citadas por Radek e que ele com muito acerto denomina o eixo do artigo de Lenin. Com efeito, Lenin tira essas palavras diretamente do artigo em que eu dizia que somente uma política ousada e independente do proletariado poderia arrastar as massas camponesas não proletarianas à confiscação das terras dos grandes proprietários fundiários e à derrocada da monarquia, etc. Lenin acrescenta: Trotsky não viu, diz Lenin reportando-se às minhas próprias palavras, que isso significaria a ditadura revolucionária e democrática do proletariado e dos camponeses. Por outras palavras, Lenin reconhece aqui e, por assim dizer, certifica que Trotsky de fato aceita todo o conteúdo real da fórmula bolchevique, a colaboração dos operários e dos camponeses e as tarefas democráticas dessa colaboração, mas não quer admitir que isso signifique a ditadura democrática e o coroamento da Revolução Nacional. Como vemos, esse artigo, parecendo ser tão severo e polêmico, não discute o programa das etapas sucessivas da Revolução e de suas forças motrizes de classe, mas sim a correlação política dessas forças e o caráter político da ditadura. Se outrora, quando os próprios acontecimentos ainda não eram muito claros e sendo muito tensas as relações entre as frações, eram compreensíveis e até inevitáveis os mal-entendidos polêmicos. Hoje, não se chega a compreender como Radek pode confundir a questão desse modo. Minha polêmica com Lenin girou sobre a possibilidade de independência e sobre o grau dessa independência do campesinato durante a Revolução, e, em particular, sobre a possibilidade de um partido camponês independente. Nessa polêmica, acusei Lenin de exagerar o papel independente do campesinato. Lenin, por sua vez, acusou mim de desestimar o papel revolucionário dos camponeses. Tudo isso resultava do próprio caráter da polêmica. Nessas condições, não será digno de desprezo aquele que 20 anos depois, utilizando velhas citações, sem ter em conta as relações então existentes no partido, dá um valor absoluto a cada exagero polêmico, a cada erro episódico, em vez de mostrar, à luz da maior experiência revolucionária do mundo, qual foi o fundo real das divergências e qual sua importância não verbal, mas real. Forçado a limitar-me na escolha de textos, citarei apenas as teses sumárias de Lenin sobre as etapas da Revolução, escritas em fins de 1905, mas só publicadas pela primeira vez em 1926, no volume 5 da Antologia Lenina, página 451. Todos os opositores, inclusive Radek, receberam essa publicação como um ótimo presente para a oposição, porque, segundo todos os artigos do Código Stalinista, Lenin aparece aí como réu de Trotsky. Dir-se-ia que os principais pontos da resolução do 7º Pleno do Comitê Executivo da Internacional Comunista, condenando Trotsky, foram propositalmente e conscientemente dirigidos contra as teses essenciais de Lenin. Os stalinistas cerraram os dentes quando esses textos foram publicados. O redator-chefe da antologia, Kamenev, com sua bonomia habitual e não muito modesta, confessou-me que nunca teria aparecer esse documento se não julgasse iminente um bloco com a oposição.
Por fim, no artigo de Kostrieva, publicado no Bolchevique, essas teses essenciais foram horrivelmente falsificadas, a fim de que Lenin não fosse acusado de trotskismo a respeito dos camponeses em geral e do camponês médio em particular. Citarei ainda o que diz Lenin em 1909 sobre as nossas dissensões. O próprio camarada Trotsky admite em seu raciocínio a participação dos representantes da população democrática no governo operário, isto é, a possibilidade de um governo composto dos representantes do proletariado e dos camponeses. Quanto às condições em que se poderia admitir a participação do proletariado no governo revolucionário, é uma questão muito diferente, sobre a qual talvez os bolcheviques estejam ainda menos de acordo com os sociais-democratas polacos do que com Trotsky. Mas o problema da ditadura das classes revolucionárias não pode ser reduzido a uma simples questão de maioria em um governo revolucionário, ou as condições de participação dos sociais-democratas em um governo. Vol. X11, parte 1, página 229. Nessa citação, Lenin repete que Trotsky aceita um governo composto dos representantes do proletariado e dos camponeses, o que significa que não salta por cima destes. Lenin acentua que o problema da ditadura não se reduz à simples questão de maioria no governo, o que é inteiramente indiscutível. Trata-se, antes de tudo, da luta conjunta dos operários e dos camponeses e, portanto, da luta da vanguarda proletária para assegurar sua influência sobre os camponeses, contra a burguesia liberal ou nacional. Mas, embora o problema da ditadura revolucionária dos operários e dos camponeses não se reduza à questão da maioria no governo, esta, a questão da maioria, apresenta-se de modo decisivo em caso de vitória da revolução. Como vemos, Lenin faz uma ressalva cuidadosa para qualquer eventualidade se tratasse de participação do partido no governo revolucionário. É possível que estivéssemos em desacordo com os camaradas polacos e com Trotsky, no que diz respeito às condições dessa participação. Tratava-se, pois, de uma divergência possível, na medida em que Lenin admitia teoricamente a participação dos representantes do proletariado em um governo democrático, como minoria. Mas os fatos provaram que nossos caminhos não eram diferentes. Em novembro de 1917, no grupo dirigente do partido, houve uma violenta luta em torno da questão de uma coalizão governamental com os socialistas revolucionários e mencheviques. Lenin não protestou em princípio contra a coalizão em uma base soviética, mas exigiu categoricamente uma maioria bolchevique solidamente garantida, e eu marchei ombro a ombro com Lenin. Vejamos agora a que se reduz para Radek todo o problema da ditadura democrática do proletariado e dos camponeses. Em que, em suma, pergunta, foi exata a velha teoria bolchevique em 1905, em que a intervenção comum dos operários de Petrogrado e dos camponeses, soldados da guarnição de Petrogrado, derrocou o tsarismo, em 1917, LT. No fundo, a fórmula de 1905 previa a correlação das classes e não uma instituição política concreta. Não, isso não. Se qualifico de algébrica a velha fórmula de Lenin, isso não significa que se possa reduzi-la a zero, sem hesitar, como faz Radek. O essencial foi realizado. O proletariado e os camponeses, lutando em comum, infligiram uma derrota ao tsarismo. Mas esse fato essencial se realizou também em todas as revoluções vitoriosas ou semi-vitoriosas, sem exceção. Sempre e por toda parte, os proletários ou seus precursores, os plebeus e os camponeses, derrocaram os imperadores, os senhores feudais e os padres. Foi o que se deu na Alemanha, no século XVI e ainda antes. Na China, os operários e os camponeses derrotaram os militaristas. Mas o que tem a ver com isso a ditadura democrática? As antigas revoluções não a conheceram. Não a conheceu tampouco a Revolução Chinesa. Por quê? Porque a burguesia ia montada às costas dos operários e dos camponeses, que faziam o trabalho ingrato da revolução. Radek destacou-se tanto das instituições políticas que chegou a esquecer o essencial de toda a revolução: quem a dirige e quem toma o poder. No entanto, a revolução é uma luta pelo poder. É uma luta política que as classes travam sem as mãos vazias, mas por meio de instituições políticas, partidos, etc.
Os que não aprofundaram a complexidade dos métodos do marxismo e do leninismo, troveja Radek contra nós pobres pecadores, imaginavam que a revolução acabaria inevitavelmente em um governo comum dos operários e dos camponeses, muito sustentando a opinião de que esse governo seria com toda a certeza uma coalizão do Partido Operário e do Partido Camponês. Que inavos! E o que pensa o próprio Radek? Que a revolução vitoriosa não deve dar lugar a um novo governo, ou que esse governo não deve refletir e fixar uma certa correlação entre as classes revolucionárias? Radek aprofundou tanto esse problema do ponto de vista sociológico que dele só resta a casca verbal. As seguintes palavras, extraídas do relatório apresentado pelo próprio Radek em março de 1927 à Academia Comunista, demonstram quanto é inadmissível abstrair a questão das formas políticas, da colaboração dos operários e dos camponeses. O ano passado escrevi no Právida um artigo sobre o governo de Cantão, no qual qualifico esse governo de camponês operário. Alguém na redação, julgando que eu tivesse me enganado, emendou operário camponês. Não protestei, e deixei ficar, governo operário camponês. Por aí se vê que em março de 1927, e não em 1905, Radek achou possível a existência de um governo camponês operário, em oposição ao governo operário camponês. O redator do Právida não entendeu, eu também não entendi. Sabemos muito bem o que é o governo operário camponês. Que é, porém, esse governo camponês operário, que lhe é oposto? Como explicar esse deslocamento misterioso dos adjetivos? Chegamos agora ao âmago da questão. Em 1926, Radek julgou que o governo de Cantão de Chiang Kai-shek fosse um governo camponês operário, e repetiu isso com convicção em 1927. Aconteceu então que se descobriu ser, na verdade, um governo burguês que explorou a luta revolucionária dos operários e dos camponeses e afogou-a depois em sangue. Qual a razão desse engano? Terá sido apenas um engano de Radek? Podia ser, a tão grande distância. Mas, nesse caso, costuma-se dizer, não entendi, enganei-me, errei. Infelizmente, como agora estamos vendo, não se trata de um erro de fato vindo da falta de informações, mas de um profundo erro de princípio. O governo camponês operário, oposto ao governo operário camponês, é o Kuomintang. Não pode ser outra coisa. Se o campesinato não segue o proletário, segue a burguesia. Espero que a minha crítica à ideia stalinista do Partido Operário e Camponês, bipartido, tenha esclarecido o suficiente a questão. Veja-se a crítica ao programa da Internacional Comunista. O governo camponês operário de Cantão, oposto ao governo operário camponês, significa na linguagem da política chinesa atual a única expressão possível e imaginável da ditadura democrática, oposta à ditadura do proletariado. Em outras palavras, é a encarnação da política de Stalin a favor do Kuomintang, oposta à política bolchevique, que a Internacional Comunista chama de trotskismo.